Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Bom, existe a expectativa de que a reforma tributária seja votada pelo Senado Federal até o dia 9 de novembro. Ela já passou aqui pela Câmara e é aguardada com bastante ansiedade pelo governo, porque o governo acredita que o crescimento econômico pode ser facilitado, pode ser incentivado pela reforma tributária, pelo novo sistema tributário que está no texto já aprovado aqui na Câmara. E quem vai falar conosco sobre essa perspectiva é a jornalista Silvia Munhato, repórter aqui da Rádio Câmara. Bom dia, Silvia, tudo bem? Bom dia, Márcio, e a todos aí que nos acompanham na TV e na Rádio Câmara. Pois é, Silvia, como é que está agora a discussão da reforma no Senado? Pois é, o relator da reforma tributária, que é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, disse essa semana que o relatório deve ser apresentado na terça-feira que vem, dia 24, e para ser votado entre 7 e 9 de novembro na Comissão de Constituição e Justiça, e em seguida no plenário do Senado. Uma expectativa bem otimista. Para hoje, ele já admite que vai apresentar uma primeira versão para o governo e para as bancadas de partidos lá no Senado. Até ontem foram apresentadas mais de 520 emendas e a maior parte, segundo especialistas, teria o efeito de aumentar a alíquota geral do novo imposto sobre bens e serviços. Isso porque elas buscam criar alíquotas ou reduzidas ou exceções para a alíquota padrão para vários setores. Vale lembrar que a reforma busca reduzir os impostos sobre o consumo e simplificar a legislação que é associada a esses impostos. A proposta extingue, então, PIS, COFINS e IPI, que são do governo federal, criando o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. E para estados e municípios vai ser criada, então, a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. Apesar de ter esse nome diferente aí, CBS, IBS, mas são as mesmas regras, a ideia é fixar as mesmas regras do IBS, substituindo, então, o ICMS estadual e o ISS municipal. Ela também cria um imposto seletivo que deve incidir, então, sobre produtos que afetem a saúde ou o meio ambiente. Então, um exemplo aí de afetar a saúde seriam bebidas alcoólicas e cigarros. É prevista também a criação de um Conselho Federativo da CBS, que teria a função de gerir a arrecadação, e de um Fundo de Desenvolvimento Regional para compensar os estados pelo fim daqueles incentivos fiscais com ICMS que eram usados para atrair empresas, cada um para o seu estado, né? Mas agora, Silvia, como é que estão as discussões no Senado? É possível que os senadores façam mudanças no texto? Bom, a gente sabe o que o relator disse que pode fazer, né? Até agora é ele que vem falando sobre o assunto. Sobre esse Conselho Federativo que a gente falou, principalmente os prefeitos têm receio de que ele se torne um espaço dominado pelos estados e aí então interferindo na autonomia dos municípios. Recentemente o Braga afirmou que o mesmo que o governo, que o Conselho não vai interferir na federação porque ele não é legislativo, ele vai ter apenas uma função de órgão gestor. Do ponto de vista da federação, porém, o maior conflito pode ser a quantidade de recursos desse Fundo de Desenvolvimento Regional. O texto da Câmara, ele prevê 40 bilhões, que foi o que foi negociado com o governo anualmente para esse fundo, mas os governadores defendem o dobro. Hoje, as manchetes dos jornais estão falando em 75 bilhões também. Em fala recente, o Eduardo Braga disse que um fundo maior poderia fazer com que a alíquota dos novos impostos sejam reduzidas, porque os estados teriam mais poder de reduzir as desigualdades. Hoje, o Estadão publica uma reportagem dizendo que o aumento do fundo também facilitaria a partilha desses recursos, a negociação dessa partilha com os estados. Braga já afirmou que alguns governadores querem escrever esses critérios de divisão dos recursos na emenda constitucional. Bem, a Frente Nacional de Prefeitos também mostra preocupações com as perdas de receitas que alguns municípios maiores terão. Isso acontece, lembrando que a reforma passa a cobrança dos tributos sobre o consumo para o consumo, quer dizer, onde o produto é consumido. Hoje a arrecadação ela fica concentrada na origem dos produtos. Mas o secretário extraordinário da reforma tributária, o Bernardo Api, ele tem insistido muito, tentado vender essa ideia de que os benefícios do sistema vão compensar essas perdas, quer dizer, todo mundo iria ganhar com a reforma. À frente dos prefeitos também sugeriu ao relator da reforma que os municípios recebam diretamente o que hoje eles recebem dos estados.
Por quê? Porque o ICMS hoje ele é repartido com os municípios e isso também aconteceria com a CBS. Então, os prefeitos falam, por que não passar diretamente em vez de ter essa intermediação dos estados? O senador Eduardo Braga também já sinalizou que pretende vetar a criação de novos impostos estaduais e impor algum teto para a carga tributária, ou seja, fazer com que os impostos tenham que ser reduzidos caso ultrapassem um limite específico que ainda seria definido. Outra indicação do relator é de que o imposto seletivo, aquele sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, não possa ser usado para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. Neste caso, então, essa situação seria uma situação em que o imposto poderia incidir em produtos fora da Zona Franca e a Zona Franca ficaria isenta. Alguns senadores têm proposto que haja uma trava mais clara para que o seletivo não seja ampliado pelo governo com o objetivo de arrecadação, já que ele é um imposto de controle apenas, né? Por fim, o relator também tem sugerido que seja feita uma revisão a cada 5 anos dos incentivos concedidos a vários setores na reforma tributária. Pois é, como é que está essa questão? Tem muitos setores reclamando, né? Porque tem alíquotas menores que o padrão, mas isso tudo está sendo rediscutido na reforma, não? Se você acompanhar as audiências públicas do Senado, foram muito parecidas com as da Câmara, né? No sentido de buscar, então, alíquotas menores. Quem conseguiu quer manter e quem não conseguiu vai atrás do relator. O governo tem falado em uma alíquota somada de IBS e CBS de 25,45% a 27%, com esse texto aprovado na Câmara. Mas o que o secretário Bernardo Api sempre diz é que vários setores comparam essas alíquotas com alíquotas hoje de 10%, que é o que seria pago hoje, mas que incidem em todas as fases da produção. Ou seja, se paga imposto sobre imposto e aí a conta final ninguém sabe qual é. Ele diz que pode ser até menor, até um pouquinho maior que essa dos 25%. O governo afirma que o objetivo, então, é manter a arrecadação atual, tenta garantir isso com mudanças nos custos para alguns setores, como a indústria, que certamente pagaria menos, porque tem mais imposto sobre imposto embutidos nos produtos industrializados. Nas audiências, por exemplo, então, do Senado, a educação particular privada, que teve a alíquota reduzida, defendeu a reforma, porque já está garantido. Já o setor de serviços como um todo teme perdas, porque eles concentram custos mais em folha de pagamentos do que em produtos industrializados. Um exemplo das audiências do Senado, só para exemplificar. O diretor da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias, o Marco Aurélio Barcelos, ele disse que a reforma tributária vai elevar o custo para os prestadores de serviços públicos, como eles. No setor de concessão de rodovias, segundo ele, a alíquota vai aumentar quase 100%, o que teria, então, reflexos nas tarifas, nos pedágios. E o mesmo foi dito por setores tão diferentes como tecnologia da informação, cartório, setor elétrico. A equipe econômica do governo recebe essas críticas, mas tem afirmado que quanto mais setores são beneficiados com alíquotas menores, a alíquota geral padrão ela tende a ficar maior, porque é preciso manter a arrecadação. E, Silvia, como é que está o nível de apoio aqui no Legislativo para essa reforma tributária? Ontem mesmo foi lançada uma frente parlamentar mista, né, de deputados e senadores da reforma tributária. Qual é o objetivo dessa frente? Porque a discussão da reforma, quando ela acabar no Senado, na verdade ela vai estar longe de acabar, porque ela vai voltar para a Câmara, se tiver mudança no texto, e deve ter, né, para a Câmara revisar essas mudanças. E em 2024, se tudo der certo, se a emenda for promulgada, será um ano, então, de elaboração de leis complementares para regulamentar essa reforma. Inclusive o prometido cashback de impostos, né, que seria para algumas parcelas da população você devolver o imposto que foi pago. Além disso, o governo ainda vai propor mudanças no imposto de renda das empresas, já avisou, e das pessoas físicas. Teve uma mudança esse ano, né, aumentou para 2.640 o limite de isenção, mas ainda deve ter outras mudanças na tabela. E já estão tramitando propostas que aumentam, já aqui na Câmara já estão tramitando, a tributação das pessoas com rendas mais altas por meio das suas aplicações financeiras exclusivas, em fundos exclusivos. Mas também há a ideia de tributar lucros e dividendos dos sócios das empresas, com a contrapartida de diminuir o imposto que é pago pelas empresas mesmo. No final das contas, quando tudo tiver feito, a ideia, segundo o secretário extraordinário da Reforma Tributária, o Bernardo Api,
é reequilibrar a balança tributária, que hoje é composta, então, de tributos sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre o consumo, né? Essa reforma é do consumo. O Brasil tributa mais o consumo, mas os países mais desenvolvidos tiram a parcela maior da renda do patrimônio e não do consumo, que afeta todo mundo, né? Então, o objetivo da Frente Parlamentar Mista, eu posso dizer, da reforma tributária é manter essa bola no ar, né? Sim. Pois é, Silvia, a gente começou dizendo que o governo aposta na reforma tributária para induzir mais o crescimento econômico. A gente já tem algum estudo, alguma novidade sobre o impacto efetivo, então, da reforma na economia? Então, o IPEA, eles fizeram um estudo para poder mostrar para estados e municípios como seria o impacto da reforma para cada um, né? E eles atualizaram o estudo após a aprovação do texto na Câmara e concluíram que pelo menos 60% dos estados e 82% dos municípios vão ganhar com a reforma e os benefícios se ampliariam quando considerados os efeitos positivos, então, sobre o crescimento econômico. A ampliação de receitas dos municípios mais pobres contribuiria para a redução das desigualdades, é claro, e o estudo mediu, portanto, então, os efeitos da mudança da tributação da origem dos produtos para o local de consumo, que vai ter essa virada de chave aí para alguns municípios. E tem um estudo do Ministério da Fazenda, esse que a gente comentou, sobre as alíquotas dos novos IBS e CBS, quando elas são somadas, né? Quanto ficaria? Como se sabe, a Câmara aprovou um texto com algumas reduções de 60% da alíquota atual para setores como educação e saúde, além de isenções para os produtos da cesta básica, por exemplo, né? Nesse cenário, a alíquota padrão, então, poderia variar entre 25,45% e 27%, que foi o que a gente falou. Mas, em caso de nenhuma exceção, eles fizeram várias simulações, então, acho que são 8 simulações. Se não tivesse nenhuma exceção, que seria mais ou menos o que o Bernard Api defende, a alíquota teria uma variação de 20,73% a 22,02%. Esse cenário ele considera apenas a retirada da Zona Franca e do Simples Nacional para pequenas empresas, além de setores que têm regimes específicos, como é o setor de combustíveis. Perfeito, Silvia. Bom, nessas próximas 3 ou 4 semanas, então, a gente vai continuar acompanhando como é que se desenrola a discussão da reforma tributária no Senado e com certeza a gente volta a falar sobre esse assunto. Por enquanto, eu agradeço a você, Silvia, agradeço por esse tempo que você ficou conosco aqui no Economia Direta. Na semana que vem, a gente deve ter a volta, então, do Fernando Gomes. Obrigado, Silvia. Sim, venha, Fernando. Até mais, tchau. Essa foi a repórter Silvia Munhato, da Rádio Câmara, aqui no Economia Direta.